desse dia que foi um dia chuvoso, e ainda sentimos aqui no tempo um dia frio, né? Eu acho que também em razão do ar-condicionado, mas nosso coração está alegre porque estamos congregados na família do Senhor para louvarmos e adorarmos o seu santo nome. Os convido a abrir as Escrituras na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2. Vamos ler os versículos do número 5 até o versículo de número 10. Hebreus, capítulo 2, versículos 5 ao 10. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Amém. Meus amados, quando nos deparamos diante desse trecho das Escrituras, que o escritor aos Hebreus, ele, de forma profunda, de forma maravilhosa, ele fala a respeito de Jesus, ele anuncia a revelação plena de Deus para a humanidade e o cumprimento integral do plano de salvação para o homem. Nós podemos enxergar nesse trecho das Escrituras Jesus sendo apresentado como Filho do homem, mas também sendo apresentado como Rei da glória. Filho do homem e Rei da glória. Como é bom conhecermos ao Senhor dessa forma. E o escritor aos Hebreus, ele usa um trecho das Escrituras que está no Salmo de número 8, é o Salmo 8, um Salmo de Davi. E é interessante que quem lê apressadamente esse Salmo, às vezes não se lembra que ele está reproduzindo parte dele lá no livro de Hebreus. Mas o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, enxergou nesse Salmo uma profecia a respeito de Jesus. Podemos considerar que esse Salmo é um Salmo messiânico. E nesse Salmo de número 8, o salmista Davi, ele fala uma passagem, ele vai desenvolvendo o Salmo, esse cântico, de uma maneira maravilhosa. E parece que ele fala do homem, mas na verdade, quando nós nos detemos nele, compreendemos que ali está falando de um homem em especial, o nosso amado Jesus. Eu quero ler esse Salmo até a parte em que é reproduzida no livro de Hebreus. O salmista diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da sua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós podemos compreender por esse salmo que o salmista, ele retrata, ele relata a obra da criação como uma das formas que Deus se revelou e se revela para o homem. Quando o salmista diz: quando contemplo os teus céus e as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Aqui nós conseguimos inferir, compreender que o salmista está dizendo que Deus estava se revelando ao homem através da criação. E essa verdade também nós podemos inferir de outros trechos das Escrituras. No Salmo 19, nos primeiros versos, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando vemos a natureza criada, quando vemos a beleza do universo, a sua extensão, nós podemos compreender que há um Deus nos céus. Aleluia. Lá no livro de Romanos, no capítulo de número 1, no verso de número 20, o apóstolo Paulo também diz essa verdade. Diz assim o apóstolo: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. Aleluia. Podemos entender também por este versículo que Deus, ainda que seja invisível para o homem, Deus se revelou. Deus revelou o seu eterno poder, a sua própria divindade através da sua criação. Amém. Aleluia. Também vemos em Atos, no capítulo de número 17, lá naquela cena no aerópago, naquele episódio do aerópago, quando Paulo estava ali discursando perante aqueles cidadãos atenienses. Paulo diz algo maravilhoso, se referindo àquele altar que os atenienses tinham erigido ao Deus desconhecido. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aqui o apóstolo Paulo diz: olha, a criação testemunha o Senhor. Aleluia. Ele apresenta o Criador, e o homem pode reconhecer na criação a existência de um Deus Criador. Aleluia. Certamente há um questionamento na teologia de que se essa revelação natural seria suficiente para levar o homem a conhecer o seu Criador. O homem muitas vezes, mesmo vendo a natureza e a obra de Deus, ele não consegue compreender exatamente quem é o seu Criador. Ele tem o vislumbre do seu Criador, mas o seu coração degenerado o leva a afastar, e muitas vezes leva também a corromper a adoração que ele deve ao seu Criador. Aleluia. Mas o salmista, nesse salmo, além de falar que a obra da criação ele aponta para Deus e enuncia e proclama a existência de um Deus, ele também indica o homem como parte
da criação divina. E ele faz essa referência ao homem como parte da criação divina, fazendo duas perguntas. No verso de número 4, ele diz assim: que é o homem que dele te lembres? E a outra pergunta é: e o filho do homem que o visites? Quando nós vemos essa primeira pergunta do salmista, que diz: que é o homem que dele te lembres? Isso nos traz à mente a finitude do homem. O homem, ele é algo que é passageiro. Quando vemos a nossa vida, nós vemos que vivemos tão pouco tempo, comparado à eternidade. A nossa vida é como um sopro, é como uma fumaça que brevemente aparece e logo se esvai. A nossa vida finita, a nossa brevidade mostra como somos fracos e como somos insignificantes diante de uma natureza e um universo tão maravilhoso. Nós padecemos males, nós somos sujeitos às enfermidades, estamos submetidos a toda sorte de fraquezas, temos as nossas debilidades, temos problemas com os nossos sentimentos. E aí nós, quando vemos a imensidão do universo, nós nos perguntamos: quem somos nós nessa vastidão? Nós habitamos em um planeta em que, na verdade, ele é apenas um pó comparado à imensidão do universo, é apenas um pó em meio à poeira dos cosmos, e nós habitamos nesse planeta. Nós podemos reconhecer a nossa insignificância e a nossa brevidade. E o salmista, ele sabe disso, por isso que ele lança a pergunta: que é o homem que dele te lembres? A segunda pergunta também é algo maravilhoso e é uma declaração das mais profundas do teísmo. Quando o salmista diz: e o filho do homem que o visites? Quem somos nós para sermos visitados pelo Senhor? Será que poderia um homem ocupar suficientemente a mente divina para que Deus queira fazer por ele alguma coisa? Será que nós somos relevantes para que Deus olhe para nós e se ocupe de nós? E nós podemos entender pelas Escrituras que a resposta a essa pergunta é sim. Deus se importa com nós, conosco, aleluia. Aleluia. Há uma declaração maravilhosa que está no livro de Isaías, no capítulo de número 57, e versículo de número 15, que diz assim: porque assim diz o Altíssimo. Veja, coloca Deus como algo transcendente, assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no santo e no alto e santo lugar. Deus é transcendente, Deus não cabe na nossa imaginação, Deus não é prescrutado, Deus não cabe na nossa lógica, porque Ele é transcendente. Mas esse mesmo Deus que habita no alto e santo lugar, Ele também diz: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! E essa é uma verdade maravilhosa das Escrituras. Nós cremos no teísmo, no Deus que se faz presente, um Deus que está ao nosso lado. Aleluia! Um Deus que está presente em nossa realidade. E é por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, em uma das bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós devemos, irmãos, crer e viver com essa convicção. Deus se importa conosco. Aleluia. Deus não nos tira de mira. Deus olha para cada um de nós. Nós não somos insignificantes, não passamos despercebidos. O Senhor olha para o homem. Aleluia. A palavra visites, aqui está registrado nesse texto,
em seu sentido primário, é usado para indicar contemplar bondosamente, a fim de ajudar. É algo maravilhoso. Deus visitar o homem é contemplá-lo bondosamente, a fim de o ajudar. E quantos exemplos, quantos personagens nas Escrituras nós temos de Deus fazendo uma visita. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, versículo de número 1, diz que Sara foi visitada pelo Senhor. Aleluia. Glória. Sara, mulher estéril, que não tinha filhos, já era avançada em idade, mas o Senhor a visitou e mudou a sorte de Sara. Lá no cativeiro, Israel também foi visitado pelo Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 16. Quando depois de praticamente 430 anos, o povo ali no Egito, sendo humilhado, sendo subjugado, sob agora o domínio de Faraó, o Senhor não esqueceu do seu povo. Aleluia. O Senhor contemplou bondosamente e o ajudou. Aleluia. Aleluia. Deus visita o seu povo. No Novo Testamento nós vemos também um episódio significativo, quando aquela mulher, uma viúva, foi sepultar o seu único filho. Aleluia. E aquele cortejo fúnebre seguia o féretro, seguia aquele esquife, e para muitos já não havia o que fazer. Aquela mulher estava levando o seu único filho para a sepultura, mas o Senhor, naquela ocasião, isso está dito em Lucas capítulo 7, versículo 6, que o Senhor visitou o seu povo e ele ressuscitou o filho da viúva. Aleluia. De Naim. Aleluia. Nós podemos saber que a visita do Senhor, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Então nós podemos entender por esse salmo que o Senhor, ele tem em conta a existência do homem. Aleluia. Mas quando nos voltamos para a explicação de Hebreus, o trecho que nos serviu de base para essa mensagem, nós vemos que o escritor, ele diz algo maravilhoso. No verso de número 4, no verso de número 7, reproduzindo o verso de número 4 do Salmo 8, diz assim: fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. De fato, os homens foram feitos pouco menores que os anjos. Nós temos as nossas limitações, de acordo com as leis físicas, as leis naturais. Mas quando o salmista fala deste fizeste-o pouco menor que os anjos, ele não está se referindo aos homens de modo genérico, ainda que também isso seja uma verdade para a generalidade da raça humana. Mas ele está falando de alguém que é especial, um representante do homem em especial. Porque ele usa a expressão fizeste pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Mas anteriormente diz assim: quem é o filho do homem que o visites? E nós podemos compreender, por esse contexto das Escrituras, que o escritor aos Hebreus ele quer realçar, ele quer apontar para um homem em especial. E esse homem que anteriormente o salmista diz que é o filho do homem, esse homem é Jesus. A expressão filho do homem é um dos títulos messiânicos de Jesus. Nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 51, o próprio Jesus aplicando esse título a si mesmo. Ele diz assim: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E é maravilhoso isso. Jesus, ele usa essa expressão acerca de si mesmo. No Evangelho de João, apenas no Evangelho de João, esse termo é empregado por 13 vezes, sendo que dessas 13 vezes, 11 vezes
o Senhor usa para si próprio. Então nós podemos compreender aqui que quando o salmista faz essa pergunta, diz: quem é o filho do homem que eu visites? Na verdade, a ênfase aqui é a pessoa de Jesus. Jesus como o representante da raça humana. Ele foi feito por um pouco menor que os anjos. E nós podemos compreender essa verdade. Como, irmão Jairo? Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Em sua humanidade, Jesus se tornou menor que os anjos. Nós podemos construir esse raciocínio pelas Escrituras. Lá no capítulo 6 de Isaías, a gente sabe muito bem, esse trecho é um trecho bem conhecido, quando Isaías vê a glória de Deus, a visão de um Deus santo, o séquito do trono de Deus, algo tão tremendo, algo tão maravilhoso. Os querubins voavam e diziam: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diante daquela visão da santidade de Deus, o próprio profeta Isaías se vê numa condição de condenado, de alguém ali que está próximo a padecer por causa da sua condição de pecador, e ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Ele sabe que a sua condição ali de pecador não poderia estar diante da presença de um Deus que é santo, santo e santo. Aleluia. Mas naquela mesma ocasião, Deus tinha em conta o homem, e a pergunta que Deus faz naquela ocasião é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós vemos que o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o Senhor estava falando de um chamado muito além. Ele estava dizendo quem é o representante que irá, quem é que irá até o homem fazer a obra de salvação que eu tenho em relação a ele. E certamente essa pergunta ecoou nos céus. E essa pergunta, ela é cumprida em Jesus. Jesus se identifica com a condição de filho do homem. Ele se identifica com os homens. E nós vemos essa verdade lá no na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos de números 6 a 8. Pois o apóstolo Paulo, se referindo a Jesus, diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus se fez um pouco menor do que os anjos, por causa de mim e por causa de você. Aleluia! Ele, sendo Deus, ele se humilhou e se tornou um pouco menor do que os anjos. Aleluia! Isso é maravilhoso. Quando nós pensamos nessa humanidade de Jesus, nós nos alegramos. Aleluia! Há uma coisa que me intriga, irmãos, e que se a gente for pensar, é algo assim, parece uma figura que a gente cria, às vezes até esdrúxula, mas é algo que me chama a atenção. Isso me ficou na minha mente. Os irmãos imaginem que um Deus que se humanizou, ele teve um umbigo. Jesus teve um umbigo. Parece ser uma coisa assim meio fora do senso. Mas Jesus, ele tornou-se homem como nós. Aleluia. Nasceu de um ventre de mulher. Isso é um mistério maravilhoso, foi revelado em Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele se humanizou. O Deus maravilhoso, o Deus que habitava na glória, ele se despiu da sua glória e se tornou um homem. Aleluia. Ele teve um umbigo como eu e como você, nasceu de uma mulher. Aleluia. Aleluia. Tudo isso porque ele nos amou, ele se tornou menor do que os anjos. Aleluia. Lá em Belém, naquela noite, ele apareceu para os pastores. E o anjo, quando foi se apresentar para os pastores, ele disse assim:
não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Aleluia. Um bebê lá naquela cidade tão pequena de Belém, aleluia, ele estava nascendo porque ele se tornaria o Salvador, o Cristo, o Senhor, aleluia. Há mais de 700 anos atrás, o próprio profeta Isaías, ele profetiza dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, aleluia, que quer dizer Deus conosco, Deus entre nós, Deus que se fez como homem, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E João declarou também de modo tão singelo essa verdade lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, aleluia. Como é maravilhosa essa declaração, o Verbo, aquele que participou do ato da criação, aquele que estava na eternidade com Deus, ele se fez carne, ele se tornou homem, ele se humanizou e esteve entre nós. E o apóstolo João diz: cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, aleluia. Então nós podemos entender que quando o escritor aos Hebreus, ele toma esse salmo e aponta para Jesus, dizendo que este que está dito, fizeste por um pouco menor do que os teus anjos, ele está se referindo ao nosso Senhor Jesus. Mas ele continua, o escritor aos Hebreus, lá no versículo 17, ele diz assim, no capítulo 2: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aleluia. Aleluia. Ele convinha que ele se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso. Como alguém pode sentir a miséria alheia sem saber exatamente o que é a miséria? Como alguém pode sentir a dor alheia sem também ter sentido a dor? Muitas vezes, quando nós ouvimos um relato de uma experiência que nós não passamos, nós temos dificuldade de entender. Mas quando alguém passa por uma experiência, ele sabe exatamente a dor, o sofrimento, a angústia. Aleluia. E Jesus experimentou a dor, o sofrimento, a angústia, justamente porque ele queria, aleluia, ser o servo sofredor, ser aquele que iria entender exatamente o que você e nós passamos. Aleluia. Aleluia. E ele sabe exatamente o que você e eu passamos. Lá naquele trecho conhecido de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, e aqui está uma afirmação maravilhosa, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. E quando nós vemos essa declaração do profeta Isaías, nós podemos compreender que Jesus lembra que somos pó. E ele sabe disso muito bem, porque ele mesmo tomou sobre si a frágil natureza humana. Ele sabe o que significa a carga do corpo, conhece o conflito contra a carne, pois ele mesmo disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ele sabe também as desvantagens e lutas pelas quais eu e você nós passamos. Ele também sabe passar o óleo da cura.
porque Ele sabe, aleluia, consolar. Lá na parábola do bom samaritano, Ele bem demonstrou isso, mostrando que Ele estava ali para sarar e para curar. Ele julga, mas Ele também restaura. Ele se moveu de íntima compaixão por uma mulher viúva que estava enterrando seu filho. Ele chorou quando viu seu amigo Lázaro sendo morto num jazigo em sepultura. Ele sabe muito bem as nossas dores e as nossas dificuldades. Ele entende muito bem, aleluia. E isso é algo maravilhoso. Quantas vezes a gente quer relatar para um amigo, para um colega até bem chegado, para alguém muito chegado, e muitas vezes a pessoa não sabe a extensão da nossa dor e da nossa angústia. Mas Jesus compreende, aleluia, porque Ele sofreu as nossas dores. Aleluia. Glória a Deus. Há um trecho de um livro de Max Lucado que eu acho maravilhoso e eu extraí aqui para ler para os irmãos. Max Lucado é um escritor que ele fala a respeito de Jesus num livro que é O Salvador Mora ao Lado. E ele diz algo que acho muito belo, muito poético também. Ele, a pessoa mais importante que jamais viveu. É só o abrir alas, ou seja, é só alguém que está ali como uma figura? Dificilmente. Ninguém divide com ele o discípulo. Os maiores e mais brilhantes humanos que já viveram não são nem fichinha perto dele. Dispensá-lo, não conseguiríamos. Resistir a ele é igualmente difícil. Não precisamos de um Salvador, Deus humano. Um Jesus que fosse somente Deus poderia criar-nos, mas não nos compreender. Um Jesus que fosse só humano poderia amar-nos, mas não nos salvar. Mas e um Jesus, Deus homem? Próximo o suficiente para que possamos tocá-lo, forte o suficiente para que possamos depositar nele nossa confiança. Um Salvador na porta ao lado. Aleluia. Aleluia. Nós cremos em Deus Deus. humano. Aleluia. Aleluia. Nesse Deus que se humanizou. Glória a Deus. No verso 5, que aqui está dito no versículo 7 de Hebreus, nós vemos que o escritor diz: fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E aí o escritor esclarece essa passagem dizendo assim: vemos todavia que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E diz mais à frente: todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés. E aí nós podemos compreender que esse Jesus, que ele se humanizou, ele se despiu da sua glória, ele renunciou à sua glória. Esse mesmo Jesus, ele foi glorificado. Lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos número 9 e 10, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O mesmo Jesus que se humilhou, ele também está agora coroado de glória e honra. No Salmo de número 24, versículo 7 ao 10, há uma das expressões mais belas da Bíblia: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Aquele Jesus crucificado, aquele Jesus que foi maldito por nós, aquele Jesus que
foi agora vituperado na cruz. Esse Jesus, ele está em glória, aleluia. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Mas essa glorificação de Cristo, segundo o escritor aos Hebreus, no verso número 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Nós podemos entender pelas Escrituras, por essa passagem, que Jesus, ele teve sua humanidade aperfeiçoada pelo seu sofrimento. Ele tem em si mesmo toda a experiência humana. E nós também devemos nos alegrar em sermos participantes do sofrimento de Cristo. Aleluia. Paulo declarou isso em Colossenses capítulo 1, versículo 24, quando ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Também em Gálatas, no capítulo número 6, versículo 17, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É interessante essa verdade, porque Jesus, através da sua humanidade, ele aperfeiçoou a humanidade sofrendo. E aí nós podemos compreender que também nós devemos sofrer como ele, nós devemos sofrer por amor a ele e sermos aperfeiçoados pelo sofrimento. Nós devemos ter em conta isso, que a cruz, ela nos faz imitadores do Senhor. Assim como Jesus sofreu e a sua humanidade foi aperfeiçoada e ele é considerado o segundo Adão, nós também devemos fazer parte do seu sofrimento. E isso vai de encontro àquilo que alguns segmentos evangélicos estão pregando, quando anunciam o evangelho que é isento de sofrimento, quando dizem para alguém pare de sofrer. Na verdade, o sofrimento também faz parte da caminhada cristã, porque nós devemos imitar a Cristo. Jesus sofreu e nós devemos fazer parte também do seu sofrimento. A vida cristã também implica sofrimento, porque é por meio do sofrimento que nós também somos aperfeiçoados, e nós devemos nos alegrar em sofrermos por amor a Cristo. Aleluia. O evangelho que se prega, que é isento de sofrimento, não é evangelho e está nas Escrituras Sagradas. Quantas pessoas querem viver uma vida isenta de qualquer dor, de qualquer tristeza? Aleluia. Mas nós podemos entender pelas Escrituras que nós devemos também ser participantes do sofrimento de Jesus. Mas também compreendemos que da mesma forma que seremos participantes do sofrimento de Cristo, também seremos participantes de sua glória. Paulo tinha certeza disso ao declarar: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Se fizermos parte do sofrimento com Cristo, também seremos participantes da sua glória. E é interessante que aqui há uma convergência de duas doutrinas das Escrituras: a doutrina da salvação, que por meio de Cristo nós fomos salvos, e a doutrina da glorificação, na verdade a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas nos aponta para um ponto convergente, que é a glorificação. A glorificação dos santos é tão certa como a própria glorificação de Cristo. Lá em João, no capítulo 17, no versículo número 22 ao 24, diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus dizendo, orando ao Pai: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e ele como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação
do mundo. Isso é uma certeza que Jesus nos deu. Ele foi glorificado nos céus. Ele está glorificado nos céus. E nós, da mesma forma, iremos participar dessa glorificação. Aleluia. Essa é uma certeza que Ele nos dá. O apóstolo Paulo sabia dessa verdade quando diz, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Esse versículo fala da humanidade de Jesus, do sofrimento de Jesus, mas também fala da glorificação de Jesus. Ele aponta algo para nós, nos aponta que nós também, em nossa humanidade, iremos suportar sofrimento, mas também iremos experimentar da glória que está reservada nos céus. Aleluia. Aleluia. Jesus, como Filho do homem, recebeu a glorificação nos céus. Um dia também nós o veremos como Ele é e seremos participantes da sua glória. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 2 a 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aquele que tem essa esperança, assim mesmo se purifica, todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Aleluia. Esta é a nossa esperança. Nós, ainda que fomos criados um pouco menor que os anjos, nós iremos experimentar algo maravilhoso, algo que transcende a nossa compreensão, algo que nós não sabemos como é por enquanto, mas quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele, iremos experimentar a maravilhosa glória que Ele tem nos céus. E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Deus abençoe. Aleluia.